Lutou, mas acabou rebaixado. Salve, salve galera, beleza? Ebert aqui na área, chegando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como foi o Pernambucano 2023 da equipe do Afogados. Eu estou nessa série de vídeos fazendo um para cada clube, explicando um pouco como eu vi o campeonato dessas equipes. Já temos os vídeos aqui no canal do Belo Jardim e também do Caruaru City. Agora o Afogados, na sequência Ibis, Maguari, Porto e por aí vai, seguindo a classificação final da primeira fase. Beleza? Se você estiver gostando dessa série, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Se quiser me ajudar um pouco mais, tem este Pix que está aparecendo aí na sua tela, é meu número de telefone. Você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp que eu vou responder, a gente vai trocar uma ideia e você pode mandar qualquer doação que já vai estar aí ajudando o nosso trabalho, beleza? Vamos falar agora sobre futebol pernambucano, porque veja bem, o que aconteceu aqui, hein? O que aconteceu com esse time do Afogados, que foi uma equipe que nos últimos anos se acostumou a surpreender, né, os torcedores de forma geral do futebol nordestino. A gente está falando de um time que surpreendeu o Atlético Mineiro numa Copa do Brasil e não faz tanto tempo assim. A gente está falando de um clube que chegou 2 vezes em semifinais de campeonato pernambucano e é bom lembrar que o Petrolina, por exemplo, que está na semifinal do Pernambucano 2023, inclusive pode ser até campeão. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu a semifinal entre Petrolina e Sport, na verdade Sport e Petrolina, mas enfim, o Petrolina chegou pela primeira vez, o Afogados chegou nos últimos anos 2 vezes às semifinais. É claro que o investimento não se compara às equipes ali da capital e da região metropolitana, se a gente quiser incluir o Retrô, mas o Afogados era visto como um time que poderia surpreender. Mas neste campeonato de 2023, ficou percebido ali várias vezes uma dificuldade da equipe do Afogados em manter um elenco, primeiro em formar um elenco competitivo e, em segundo lugar, conseguir manter essa equipe competitiva ao longo da competição. Foi um time que sofreu muito com a parte financeira, não que os outros não sofram, mas o Afogados sofreu muito durante a competição. Foi um time que perdeu alguns jogadores durante a competição por esse lado financeiro. Foi um time também que enfrentou algumas greves, algumas crises internas, e é óbvio que isso vai prejudicar o andamento do clube. É óbvio que isso vai fazer com que a régua que nivela ali o que o clube acha de bom para a temporada, que ela baixe. Então, assim, o Afogados, primeiro ele poderia ser mais uma vez uma surpresa no mata-mata do Campeonato Pernambucano, e com pouco tempo de campeonato já ficou claro que o objetivo do Afogados era não cair. Baixou essa régua, né? Um time que muita gente esperava, inclusive eu esperava, um time que poderia me surpreender um pouco mais e não surpreendeu. Não surpreendeu. Fez pouco no campeonato a equipe do Afogados. Alguma das coisas que podem ter atrapalhado aí a equipe do Afogados. A questão financeira em relação a montar o elenco. Montou um elenco que não conseguiria pagar. Se foi isso, é um erro tremendo de planejamento financeiro do clube. Se montou uma equipe que poderia pagar e no meio do campeonato não conseguiu pagar, então é porque aconteceu algum imprevisto muito grave. Então, de qualquer forma, foi uma equipe que sofreu muito com isso. Aqui tem uma matéria que eu acho interessante trazer para falar sobre o Afogados e um pouco sobre esse insucesso da equipe no estadual. Walter, aquele mesmo, volta a fazer um gol após mais de um ano, mas vê seu time ser rebaixado no estadual. Esse é o Walter, vocês estão cansados de saber, jogou aqui no Santa Cruz, enfim. Com passagens por Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense, o Walter foi protagonista nesse sábado pelo Campeonato Pernambucano. O jogador voltou a estufar as redes após mais de um ano pelo Afogados, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe no estadual. Walter não anotava um gol desde o dia 12 de fevereiro do ano passado, mais de um ano sem fazer gol, quando ainda estava no Santa Cruz, e marcou 2 vezes contra o 7 de setembro.
De cabeça, o atacante anotou o segundo do Afogados, que acabou perdendo de 3-2 para o Salgueiro. Aí assim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque eu não quero de forma nenhuma falar da pessoa Walter. Até porque parece ser um cara muito gente boa, já dei entrevista a colegas meus e, enfim, é um cara que, se eu tiver o privilégio de conhecê-lo e trocar uma ideia com ele, vou conversar com ele tranquilamente. Mas falando sobre o atleta Walter, se você está jogando num time que o salário é baixo, que as condições de trabalho são um pouco mais precárias considerando a equipes maiores, você está ali dando a vida para não ser rebaixado. E você encontra um cara nessas condições, em condições que assim, você olha do lado e você fala, caramba, eu vou ter que correr por mim e pelo cara. Porque esse cara não vai aguentar 90 minutos de alta intensidade. É complicado. Não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, mas assim, é complicado. E eu acho que o Walter não é o símbolo do rebaixamento do Afogados, ele não é o culpado, mas é mais um ingrediente. Então é uma montagem de elenco irregular. Talvez o Afogados não era para o Afogados ter buscado um jogador com o perfil do Walter. Talvez um jogador com um perfil mais de operário, um jogador mais físico, mais forte, que corresse o campo inteiro, que se matasse pelo time, fosse mais interessante do que um jogador que tem uma técnica bacana, mas que não vai conseguir agregar por muito tempo durante os jogos. Então, assim, eu acho que foi um elenco mal montado, a questão financeira pesou bastante, e o Afogados, na reta final do campeonato, quando perdeu alguns jogadores e teve greve e tudo mais, aí degringolou de vez. Só teve o rebaixamento confirmado na última rodada, mas ali nas 3 últimas rodadas, a gente já via que esse time não ia conseguir escapar. Uma pena, porque o Afogados estava caindo, pelo menos nas graças do meu coração, assim, como uma equipe do interior interessante, mas não rolou. Agora é trabalhar na segunda divisão para poder voltar mais forte daqui a alguns anos aí, de preferência o mais rápido possível, né? Voltar à primeira divisão e fazer grandes campeonatos. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal se você é torcedor do Afogados ou acompanhou o campeonato do Afogados. Fica à vontade para comentar aqui, concordar comigo, discordar, enfim. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!